bacana. Muito bem-vindos. Bom, vou fazer um print então, viu? Compartilhar lá no grupo com vocês, ó, só chegando gente, que beleza. Maravilha, vou ver se eu consigo mudar a tela aqui para todos verem também. Itália. Bom, vou dar um print, sair todo mundo, a gente faz outro no finalzinho. Minha tela aqui, né? Vamos lá então. Vou contar até dois, a gente dá um sorriso, né? Que é sorriso Colgate. Um, dois. Oi. Vamos ver se tem mais pessoas aqui. Mudei um pouquinho a disposição da tela aqui também, para a gente poder fazer outro quem não saiu. Tá, mas. Bom, agora com quem não saiu. Vamos por aqui. Um, dois. Foi. Agora chega de enrolação. Iniciar. Bem, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Lucivane, sou proprietária da Agente RH. É um prazer recebê-los. Desde o ano passado, né? Para quem está com a gente aí no grupo, já desde o ano passado, nós fizemos esse grupo para nos aproximar como profissionais de RH, do SESM, de trocarmos informações sobre essa atualização da nova NR1, né? Mas também para levar para vocês um pouco do que nós fazemos em parceria com outros profissionais também. Quando a gente viu a importância desse tema e o que ia gerar de impacto, né, para a gente como empresa, como profissionais, nós vimos que um profissional sozinho não conseguiria. É um tema que demanda um time multiprofissional, precisamos realmente de vários profissionais envolvidos e por isso nós criamos um grupo de especialistas onde temos RH, psicólogos, profissionais de saúde ocupacional, engenheiros de segurança, ergonomista, médico, doutor Estevão, que está com a gente agora, e só assim a gente vai conseguir realmente abordar tudo que essa nova atualização da NR1 pede e poder levar soluções, né, para vocês que estão conosco lá no grupo. Então, sejam muito bem-vindos, a gente vai trazer algumas ações de custo zero hoje, né, como a gente combinou, e vou deixar os colegas se apresentarem rapidinho, mas só passar algumas informações aqui que eu acho que é importante para a nossa dinâmica, e até por volta de 8 e pouquinho, tá? Vou pedir para quem entrou agora se apresentar no chat com o nome, a empresa e o cargo, que é uma forma também da gente conhecer, ver quem para ficar registrado de determinada forma o seu nome, né, para a gente saber quem estava na reunião e poder compartilhar o material com vocês depois. Então, por favor, quem não colocou no chat ainda, coloque seu nome, empresa e cargo, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Mas já falei demais, vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Sabrina, quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Espero que todos bem, tá? É um prazer estar aqui hoje, conversando de muita coisa boa, né? Trazendo muitas soluções para todos nós, tirando dúvidas também, né? Vamos deixar aberto o espaço aí também para tirar dúvidas. Meu nome é Sabrina, eu sou consultora na área de saúde ocupacional da empresa Inova. Somos parceiros aí com a Lucivane há um bom tempo, né, Lu? Aí uns 10 anos trabalhando juntas aí. E trabalho na região com a parte de consultoria e desenvolvimento de ambulatórios, implantação de processos nessa área, definição de indicadores, e agora também, junto com a equipe do RH, com a equipe multiprofissional, junto com a Cladilene, também nas ações para implantação dos riscos psicossociais no PGR, os planos de ações, e a consultoria para desenvolvimento e adequação das normas legais, tudo que refere à saúde do trabalhador. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Claudiane Gonçalves, sou psicóloga, trabalho com gente há 23 anos. Estou muito orgulhosa de compor aqui este time para trabalharmos um pouco sobre a questão dos riscos psicossociais e com foco, né, na questão da saúde mental,
da qualidade de vida, de equipes, de pessoas, de times. É uma honra estar com vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Estevão, eu sou médico, sou sócio-diretor clínico da Inova Soluções e estou aqui hoje junto com a Claudiene, com a Sabrina, com a Lucivane, para a gente poder esclarecer para vocês um pouco mais, né, o impacto da saúde psicossocial com os nossos colaboradores e, principalmente, no meu caso, né, para esclarecer algumas dúvidas sobre os quadros clínicos, como é que nós vamos observar isso dentro da empresa, como é que o gestor pode observar para prevenir alguns riscos aí que nós vamos conversar no decorrer do nosso workshop. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença. Maravilha, obrigada, viu, pessoal? E hoje o nosso foco Janeiro Branco, né? Já estamos na metade de janeiro, mas como está passando rápido esse mês, né? Quando a gente viu, já está na metade. Se a gente brincar, já é dia 30 e está fechando o mês. Não sei para vocês, né? Mas para mim está voando. E a gente fez alguns comentários no grupo, até com pessoas próximas que nos procuraram particularmente, né? Se as ações do Janeiro Branco tradicionais, elas serviriam como base aí já para essa nova NR1, né? E teve gente que falou, você é contra os balão branco? Não, gente, não somos contra balão branco, não somos contra mural, muito pelo contrário, já fiz muito e faço ainda, né? Na minha condição de RH, por muitos anos que estive nas empresas, eu sei que essa é uma forma da gente chegar nos colaboradores, e eu sei que muitas vezes é o que a gente tem na mão para fazer. Eu já tive do outro lado, eu sei o que vocês vivem, né? Mas a gente também tem que saber que são ações muito bacanas, são ações que movimentam conscientização, mas não resolvem em termos de números, não resolvem em termos de ações práticas para a NR1. Então, esse é o nosso objetivo aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre o Janeiro Branco, a saúde mental de forma geral, trazer sugestões que vocês já podem aplicar a partir de amanhã, né? E apresentar um pouco do nosso trabalho também. Bom, vou compartilhar aqui uma tela para ficar mais fácil direcionamento. Mas, no decorrer aí da apresentação, se tiver dúvidas também, pode enviar, por favor, no chat, que a gente vai deixar um espaço aqui para responder, tá? Vocês já veem a minha tela? Já sei. Ok. Só um minutinho. Se vai dar certo aqui. Pra cá. Ok. Agora eu vejo. Vocês estavam vendo e eu não, né? Vamos lá, então. Vou pedir para a Claudiene, então, a psicóloga aí do nosso grupo, né, começar a falar para a gente, explicar um pouquinho aí sobre esse tema e como surgiu também, né, Claudiene, esse assunto, de onde veio isso? Pessoal, o Janeiro Branco, ele foi criado em 2014 por um colega psicólogo, o nome dele é Leonardo Abraão, ele é da cidade de Uberlândia. Qual que foi o objetivo? Foi chamar a atenção da sociedade para a importância da saúde mental e emocional. E por que janeiro? Porque quando a gente finaliza o ano, a gente fecha um ciclo. E quando a gente inicia, a gente começa com metas, como se nós fôssemos uma folha em branco. E aí nós temos metas para falar um pouco sobre saúde, principalmente a saúde mental. E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do quais são os objetivos. Primeiro, é promover a conscientização sobre a saúde mental, estimulando o autocuidado emocional, combater o preconceito em relação à psicologia, aos transtornos mentais, e também incentivar a ajuda profissional, a busca da ajuda profissional. Ampliar o diálogo sobre as emoções no trabalho, nas organizações, na família, na sociedade. E também acho que é super importante a gente falar sobre o conceito de saúde mental. A saúde mental, de acordo com a OMS, é considerado um estado de bem-estar que a gente vive e que possibilita o desenvolvimento das nossas habilidades, tanto pessoais, para responder os desafios da nossa vida e contribuir também com o mundo que a gente vive.
Só que se a gente falar em saúde mental, é importante a gente enfatizar que as emoções, elas devem estar sempre em equilíbrio. Quando as emoções, elas passam a nos dominar, né, às vezes até sem a gente perceber, algo não está legal. E aí, como que a gente percebe? Tem alguns fatores que a gente fala que são fatores emocionais e tem outros que são fatores físicos. Vou dar algumas dicas aqui para vocês, de que algo não está bem. Quando eu começo a estar muito irritado, além do comum, além do normal, quando eu começo a ter dificuldade de organizar as minhas rotinas diárias, quando eu começo a ter dificuldade de concentração, as preocupações constantes com o que está por vir, ansiedade intensa, a sensação de esgotamento e a falta de planos e expectativas. Esses são alguns aspectos emocionais. E os físicos, que o Estevão vai poder até contribuir, mas eu vou começar a dizer aqui, os cansaços intensos, o adoecimento frequente, as dores frequentes no corpo, as alterações alimentares para mais ou para menos, e também a falta de sono. E tudo isso acontece quando vem além da conta. Por exemplo, se eu já sou uma pessoa que me alimento bem, isso não quer dizer que eu estou com alguma questão mental. Mas se eu era uma pessoa que eu, assim, tinha uma vida equilibrada com relação à alimentação, e aquilo começa a ter um desequilíbrio, é algo para a gente, acender aí a luzinha e buscar ajuda. Ok? Estevão, você quer contribuir? Pode passar para o próximo slide, que a gente consegue contribuir um pouquinho melhor para ficar mais ilustrativo. Ótimo. Bom, o que a Claudine acabou de explicar para a gente, né, a gente precisa correlacionar isso aí com algumas patologias que os nossos colaboradores podem apresentar. Nós precisamos lembrar o seguinte, o gestor, o líder da empresa, ele não precisa fazer o diagnóstico, ele precisa reconhecer as alterações que o colaborador tem apresentado, como a própria Claudiene já nos chamou a atenção. Então, alguns sinais, alguns sintomas que nós precisamos ficar atentos nesse colaborador que está lá na indústria, está lá na nossa empresa e está apresentando alterações. Quando eu penso em transtornos do humor, transtornos de sentimento, eu preciso diferenciar o que é humor e o que é sentimento. Então, o sentimento, eu gostaria que vocês interpretassem ele como se fosse o estado momentâneo. É como se fosse o nosso dia a dia. Hoje é um dia que está ensolarado. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu acordei feliz, é um dia que eu acordei animado, um dia que eu acordei disposto. É um estado agudo, é um estado momentâneo. Quando eu falo de humor, é um estado mais duradouro, é como se fossem as estações do ano. Então, eu não estou um dia ou outro triste, estou constantemente triste, constantemente desanimado, constantemente desmotivado. Então, as alterações de humor são aquelas que nós precisamos nos atentar dentro do ambiente da empresa. Então, para a gente dar uma diferenciada aqui, o que eu espero encontrar em cada uma dessas patologias, bem brevemente. Depressão, distimia, ansiedade e burnout. A depressão é o transtorno depressivo maior. O que eu espero? Pelo DSM-5, que é o que nós seguimos na medicina para poder estabelecer os critérios diagnósticos, nós temos alguns sintomas cardinais. São eles a anedonia, que é a perda ou perda de interesse nas atividades cotidianas, nas atividades que ele gostava de fazer antes. Então, se era uma pessoa que gostava de jogar bola, gostava de encontrar os amigos e perde o interesse nessas atividades, esse é um sinal de anedonia, um sinal que tem que nos despertar para pensar em um quadro depressivo. Uma pessoa que na maior parte do tempo pensa que está triste, está mais desanimada, não tem ânimo para fazer as coisas, também nos direciona para um quadro depressivo. Lógico que o diagnóstico é muito mais complexo que isso e o foco da nossa conversa hoje não é ensiná-los a fazer o diagnóstico clínico, é ensiná-los a reconhecer alguns sinais para que vocês possam tomar condutas dentro da empresa. Então, da depressão, eu quero que vocês entendam isso, porque
questão de apetite pode mudar tanto para mais quanto para menos, sono pode mudar tanto para mais quanto para menos, peso pode mudar tanto para mais quanto para menos. Então, essa parte a gente deixa com o médico e com o psicólogo. Eles vão tratar essa condição. Aqui eu preciso que vocês reconheçam. A ansiedade. A ansiedade ela é uma coisa engraçada. Muitas vezes nós usamos o termo de forma errônea. Ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade generalizado. São coisas diferentes. A ansiedade, ela é uma resposta do nosso corpo a um estímulo agudo, a um estímulo momentâneo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo o nosso workshop. Eu estava um pouco nervoso antes desse workshop, então isso é um quadro de ansiedade, é momentâneo. Eu estava ansioso pela apresentação do workshop. Quando eu finalizar a apresentação, essa ansiedade passa. Eu vou estar em paz. Isso é ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade generalizado? É quando eu começo a sofrer por antecedência, por coisas que ainda não aconteceram. Vamos trazer isso para o mundo empresarial. Aquele funcionário que começa a pensar, ai meu Deus do céu, nós não vamos bater a meta. Não quero nem ver a meta desse mês, porque nós não vamos conseguir bater, não vamos conseguir fazer. Já falaram que estou percebendo que a empresa está mudando muito, vai vir com tecnologia, eu não sou muito bom com mexer em tecnologia, eu não vou conseguir lidar com essas alterações. Isso é uma pessoa que está apresentando sinais de transtorno de ansiedade generalizada. Ele está sofrendo por uma possibilidade que não necessariamente vai acontecer, mas ele sofre com isso. E o seu desempenho, consequentemente, vai decair junto com esse sofrimento. O burnout. O que eu quero que vocês entendam do burnout? O burnout, diferente dos outros transtornos ali, eu pulei a distimia momentaneamente, mas eu vou retomar ela. O burnout, ele é uma condição que a gente faz o diagnóstico dele pelo CID-11, que é o que nós usamos na medicina para fazer diagnósticos. Ele não está no DSM-5, que é o que é usado para os diagnósticos dos transtornos do humor. Por quê? Porque o burnout, ele tem uma relação causal com o ambiente ao qual o colaborador está exposto. Ele guarda uma relação com o trabalho. Não necessariamente esse colaborador adoeceu por causa do trabalho, porque o trabalho é abusivo e coisa do tipo. Não necessariamente essa relação existe. Mas alguma coisa lá pode ter gerado uma insatisfação, algum desequilíbrio pessoal que conduziu esse colaborador a esse quadro. E o que nós precisamos entender do burnout? Ele segue por 3 esferas principais. A esfera comportamental, que é o colaborador que antes era muito proativo, interativo, comunicativo, e agora ele começa a se tornar mais introspectivo, menos proativo, menos interessado nas demandas da empresa. Nós precisamos observar a esfera biológica, que é, percebo que aquele colaborador geralmente é uma pessoa animada, brincava com todo mundo, conversava com todo mundo, e agora ele tem uma feição mais cansada, tem uma feição mais desanimada, não tá tão interativo mais nas atividades da empresa. E a questão a esfera psicossocial dele. Então, é aquele que era muito sociável e começou a ficar introspectivo. Ele mudou o padrão comportamental dele ali. Então, a gente precisa observar essas mudanças e pensar, opa, será que ele está evoluindo para um burnout? Ou será que não? Será que é um estado momentâneo? Será que não é? E aí uma coisa extremamente importante para a gente amarrar os conceitos e fechar isso daqui. Essas alterações de humor não são alterações agudas. Na grande maioria delas, elas cursam com alterações crônicas. Então, eu preciso da presença desses sintomas por pelo menos 14 dias. Para a gente falar de transtorno de ansiedade generalizada, eu preciso desses sintomas presentes na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, eu não preciso olhar para uma alteração aguda que o meu colaborador está tendo e falar, nossa, isso é um transtorno do humor. Não é bem assim. É o resultado de um período que vai ser analisado para a gente chegar nessa conclusão. E por que eu trouxe a distimia aqui? A distimia, ela é como se ela fosse uma depressão um pouco mais branda. Por quê? Ela é um quadro crônico, arrastado, é difícil de ser identificado. Geralmente acontece mais em adultos, cursa por mais de 2 anos, ele se arrastando com sintomas depressivos que nunca evoluem para depressão maior e também não regridem para o estado basal. Aí ele fica naquele meio do caminho. E hoje em dia nós temos estudos robustos que provam que
O colaborador que apresenta um quadro de distimia, ele pode entregar até 40% a menos de rendimento. Pode ir, só para fechar aqui, pessoal. Depressão, então, é um quadro mais crônico, arrastado, assim como a distimia, ansiedade e burnout. Então, saibam separar, gestores, alterações agudas do cotidiano daquelas alterações duradouras. Sim, fez um corte aqui, Estevão, desculpa, deu uma... Tá ótimo. Sem problemas. Estão me ouvindo bem aí, né? Deu um pique na internet. E obrigada, Estevão. Por que a gente trouxe isso aqui, né? Tem muita gente preocupada e muita gente com dúvidas ainda, mas sou eu que preciso identificar como que o líder identifica isso, o que é o foco realmente do Janeiro Branco ou não, né? Eu acho que é muito esclarecedor quando a gente, como profissionais de RH, profissionais do SESMIT, a gente tem um conhecimento, né, mesmo que seja um breve, mas para entender esses sintomas e para saber como que isso está sendo conduzido dentro da nossa equipe também, né? Não precisamos nos tornar especialistas em identificar isso aqui, não é esse o objetivo, tá? Até porque vocês vão ver que o foco do Janeiro Branco, essa conscientização e essas ações, elas são de identificação, elas são um pouco mais superficiais, mas para nós que temos essa responsabilidade dentro da empresa, é importante que a gente saiba, até para poder orientar os profissionais e liderança. Esse é um assunto, pessoal, que a gente não fala abertamente, tá? Vocês podem ver que nas nossas comunicações, nos treinamentos e palestras, inclusive, que a gente faz dentro das empresas com a própria equipe, né? É um tema que a gente não traz, a equipe não está preparada, às vezes, para receber, ou vai distorcer um assunto desse. Mas quando nós somos aí um grupo que precisa saber disso, até para saber conduzir com a sua equipe, tá? A gente quis esclarecer um pouco mais sobre isso. Mas, seguindo aqui, né, quando a gente fala do Janeiro Branco, fala dessa importância da saúde mental, tem esses conceitos que a gente teve agora, eu não consigo separar as coisas de uma estratégia, de uma gestão de pessoas também, e é essa a base é os colaboradores, mas o que vai definir se as ações vão ter sucesso ou não mesmo, ações simples do Janeiro Branco, é a estratégia que eu estou usando. E justamente por isso a gente trouxe algumas informações para você sobre Janeiro Branco versus afastamentos, que é aí, né, um tema que a gente também precisa estar atento e um dos focos também dessa nova fiscalização, e a gestão dos riscos psicossociais também. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E a gente trouxe alguns números. Queria que a Claudiene e a Sabrina colocassem aqui para vocês verem a importância disso. Onde a gente foi parar em 10 anos, a diferença de 2014 para 2024, para a gente entender um pouquinho por que isso está caindo no colo das empresas. Bom, pessoal, boa noite. A Claudiene falou um pouco do conceito aí do Janeiro Branco, e quem está no mundo corporativo, na indústria, já está habituado a trazer o Janeiro Branco em sua agenda das comemorações de saúde. As boas práticas, a sensibilização, é muito válido continuarmos mantermos isso, essa sensibilização de falar abertamente sobre saúde mental, gestão de emoções. Só que agora nós estamos abrindo para uma oportunidade para um passo à frente, né? Que é aproveitar a questão legal que trouxe para as empresas como obrigação legal e dar um passo à frente na gestão desses riscos dentro das empresas. E é algo que já caiu no colo das empresas, e a gente vai mostrar para vocês, pela quantidade e número de afastamento. Quem está aí nas antigas, que trabalha mais tempo, que está aí 20, né, 25 anos trabalhando, lembra que a nossa preocupação era muito sobre as doenças osteomuscular. Então, a gente tinha isso muito claro, né? A maioria dos afastamentos no INSS, a maioria dos afastamentos de menor de 15 dias, girava em torno do CIDM. Tanto é que a ergonomia veio, né, para tentar aí diminuir um pouco as lesões osteomusculares. Só que o jogo começou a virar. 2020 para cá, o número de afastados pelo CIDF Saúde Mental
aumentou 68%. Nós estamos falando em 2024 de 472.328 casos no Brasil. E é claro, gente, se isso cai no colo da Previdência, quem que vai pagar a conta? Né? Isso vai para as empresas, para que as empresas façam a gestão disso, para diminuir os impactos dentro dos planos de saúde, né, do Sistema Único de Saúde e também da Previdência. Reparem para vocês verem que a grande virada mesmo foi a pandemia. 2020, 2021 começou a subir muito os afastamentos por CDF. Pode passar, Lu. E a gente percebe-se que a grande maioria dos afastamentos são em torno dos transtornos ansiosos. Olha para vocês verem como é que a curva mudou. Né? A gente tinha aí depressão, né, como um carro-chefe, falava-se mais em depressão, né, Claudine, você também está mais tempo aí, e isso deu uma virada. Hoje nós estamos falando que em 2021, os transtornos ansiosos que o Estevão conversou com a gente, tem um peso muito grande de passivos trabalhistas, afastamento da INSS, afastamento menor de 15 dias. Então, isso está tendo impacto na sociedade, impacto na indústria, impacto na empresa, e está dentro da nossa casa, muitas vezes, e até na gente mesmo. Eu imagino que quando a Claudilene começou a falar, o Estevão começou a falar, às vezes até a gente mesmo se reconhece, né, desse nível de sintomas. Então, como é algo muito presente, nós precisamos de ações duradouras, aliadas a estratégias, como a Lucivane falou um pouco aqui, para que a gente dê esse upgrade, que a gente saia a gente continue na boa prática, mas a gente vá para uma gestão de riscos, né? Que a gente faça essa gestão de risco, que a gente cumpra o que a ANR traga, mas, acima de tudo, que a gente venha com ações duradouras dentro das empresas para que a gente comece a mudar um pouco a realidade que está aqui. Porque o que acontece, pessoal? Quando não se organiza, quando não se investe, quando não se cumpre a obrigação legal, isso volta para a empresa em custo, né? Isso volta para a empresa, de alguma forma, vai pagar a conta. Ou vai pagar a conta se organizando, ou vai pagar a conta em forma de multa de atuação, ou vai pagar a conta em passivo trabalhista. Então, esse janeiro branco, para mim, eu acredito que ele está sendo diferente para as empresas. Assim, além dessa sensibilização, agora nós temos que gerenciar os riscos psicossociais, da mesma forma que a gente já tem na nossa cultura o gerenciamento dos outros riscos, como os físicos, químicos, né? E nunca foi tão importante falar da gestão de emoções, né, Claudiene? Sim, é verdade. E acaba que essa questão, ela, como você disse, Sabrina, ela é estratégica para as empresas. A gente sabe, enquanto pessoas que lideram outras pessoas, que não é só a empresa que adoece o colaborador. Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser biopsicossocial e complexo. Então, ele traz todo um aspecto de vivência das experiências. Mas a empresa, as organizações, elas têm que fazer a parte delas, que é o quê? A orientação, o preparo, a informação, levar a informação, ter ações, porque aí, se ela fizer a parte dela, ela se defende, né? Ela está, assim, respaldada de todos os problemas futuros que possam acontecer. Então, por exemplo, se ela percebeu, se o líder perceber que alguém da equipe está adoecendo, né? Ele conversa, encaminha para o RH verifica se for necessário, encaminha para um profissional de saúde mental, e aí ele documenta tudo isso, ele se resguarda, né, pessoal? Sim. Sim. E a conta chegou, né? Ela chegou para as empresas, para a sociedade, ela chegou para o colaborador. O impacto, pessoal, ele é grande. O colaborador, ele vai ter despesa financeira, a empresa vai ter, o Sistema Único de Saúde vai ficar sobrecarregado, a Previdência vai ter. Então, algo precisa ser feito, né? E essa é uma oportunidade da gente mudar. Uma questão estratégica aliada a isso é a gestão do absenteísmo, né? Coloca aí no chat quem já tem essa gestão implantada, ou quem tem vontade de fazer ou de implantar, ou quem tem dúvidas em relação a isso. Mas uma das grandes estratégias é a gestão do absenteísmo. Algo importante tem que ser dito aqui.
O absenteísmo, a ausência, é o indicador final, tá? É o indicador final. Antes dele acontecer, uma série de outros eventos acontece para chegar nele. É importante que a gente tenha dados e trabalhe esses dados com inteligência. Nós precisamos entender se existe um padrão, se esse padrão é relacionado a questões organizacionais ou não. Se a gente precisa ter bem claro quais riscos temos em nossas unidades, por setor, por turno, até por líder, tá? E reconhecer se existe padrão desses números e trabalhar com inteligência para a gente tratá-los ou até evitar que chegue a acontecer. E é um efeito dominó, né? Primeiro começa com o presenteísmo. O que é o presenteísmo? É o cara que vai trabalhar, né? A pessoa que vai trabalhar e está lá só de corpo presente. Ele não consegue produzir 100% daquilo que seria a capacidade se ele estivesse saudável. Ele está exausto, ele está sobrecarregado, ele está pensando mil e uma coisas, e isso pode acarretar acidentes, incidentes, né? Acarreta problemas em relação a impactos na produção. O ticket time da planta também sofre impacto, porque o trabalhador não consegue entregar aquilo que ele foi contratado. Aí, após o presenteísmo, ele começa a não aguentar. Então, ele vai buscar um tratamento, ele vai se ausentar para uma consulta, ele vai ter um afastamento para ele se adaptar a uma medicação, a um tratamento. E quando isso chega ao ponto de, ou ele não aguenta e pede para sair, né? Ou a empresa dispensa porque ela precisa contar com o funcionário e ele não está lá. Então, é um efeito dominó. Estrategicamente, você tem um programa de controle de absenteísmo, né? Você saber conduzir atestados com toda a ética, né? Com tudo que rege o que está sendo ali. O doutor Estevam pode até nos falar melhor sobre essa questão do manejo do CID, do diagnóstico. Mas isso é importante que a gente trabalhe com inteligência esses dados para que isso retorne de forma positiva e ações estratégicas que possam trazer o resultado que as empresas necessitam nesse momento. O que, assim, com relação aos CIDs, né, essa questão da gestão dele é um ponto um pouco complexo, por quê? Porque os CIDs-F, né, dos transtornos mentais, eles requerem um manejo muito refinado, muito específico. Então, os pacientes, eles dependem, como a Sabrina falou, de um tempo de adaptação. O diagnóstico não é nada simples. A Claudiene, que é psicóloga há 23 anos, né, Claudiene, sabe muito bem disso, que é muito complicado a gente fechar esse diagnóstico e mais complicado ainda tratar. Então, quando nós conseguimos identificar a presença desses sinais de alarme que nós conversamos nos nossos colaboradores, o gestor pode identificar e pode dar o primeiro passo na direção correta para ele poder abordar antes que esse quadro se degringole. Então, o nosso intuito aqui é fazer com que vocês compreendam os sinais de alarme para que nós possamos, nessa primeira conduta, reconhecer e abordar antes que a gente precise afastar o colaborador para que ele possa fazer algum tratamento. Então, o que a gente preza muito? Notou que tem alguma alteração? Como a Claudiene disse, chama o colaborador para conversar, fala, olha, eu percebi que você era um colaborador muito pontual, sempre estava aqui no horário, percebi que deu uma variada nessa última semana, você sempre foi muito proativo, muito interativo, percebi que você está mais introspectivo, como que nós podemos te ajudar, a empresa pode colaborar de alguma forma, e se ele se dispor a falar, encaminha para o RH, nós podemos fazer esse manejo antes que isso tudo desande, porque aí os nossos indicadores de desempenho vão por água abaixo, porque se a gente perde esse colaborador, tem colaboradores assim, para a gente começar a estabelecer casos, que para a gente começar a estabelecer uma medicação, nós podemos precisar aí até de 6 meses, 7 meses de afastamento, para ele se habituar com medicação, para ele se habituar com a nova rotina, com os novos hábitos, e qual que vai ser o impacto desses dias não trabalhados dentro da nossa previsão lá de janeiro, dos dias trabalhados para a gente fechar o nosso calendário anual. Qual que é o impacto? Isso nós estamos falando de um colaborador. Pensando em massa, é uma coisa que vale a pena o investimento. Sim, imagina isso, né, dentro de uma empresa grande que tem vários colaboradores, né? Então, vocês estão vendo que nosso papel, ele é muito importante na conscientização, mas é muito importante também com relação aos números, né? E aí a gente sabe que existem empresas e empresas, né?
Empresas onde a saúde mental já está como valor, a empresa já faz o seu papel de casa, os líderes já estão preparados, e mesmo assim ela precisa se manter, ficar atenta ao cenário, que esse cenário, a tendência é piorar. E quando eu digo piorar aqui, não é uma palavra pejorativa, não, é para a gente estar atento ao que está por vir e se preparar também, né? Mas a gente sabe que tem empresas, né, que fogem do tema, que não se preparou, que você, como RH e SESMIT, já bateu na porta da diretoria, que eu sei, já conversei com alguns aqui, né, e que fala, não, deixa isso para lá, eu tenho muito mais coisa para resolver, reforma tributária está aí, eu vou mexer com isso primeiro, depois eu vejo lá em maio o que vai dar, né? Tudo bem, mas a obrigação já está batendo na porta. Se não arrumar agora, não arrumar mês que vem, vai ter que pagar multa a partir de maio. E algumas pessoas perguntaram, até corre o risco de prorrogar de novo e tal? Não sabemos, né? Porque tudo pode acontecer aí dentro da nossa legislação. Mas tendo visto o cenário que vocês viram e que essa conta já bateu na Previdência, eu acho pouco provável que eles... Pouco provável. Pelo contrário, eu acho que pode vir mais, às vezes, mais alguma obrigação. Mas não vamos alarmar, tá? A gente tem como fazer isso através de ações que podem começar simples, né? Então, a saúde mental ela impacta nos resultados, impacta no desempenho, e as empresas que estão já se preparando, já sabem que fazer com antecedências para tudo, né, gente? Fazer com antecedência, o custo é bem menor, e às vezes você consegue algumas ações até com custo zero. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas vão sustentar resultado a longo prazo, né? Tirando por nós, o dia que a gente está bem, o quanto a gente é mais produtivo. E a gente garante aí continuidade e qualidade nas entregas, né? E antes da gente passar aqui para a NR1, falar um pouco o que isso tem a ver, o que o Janeiro Branco tem a ver com a NR1, de forma rapidinha, Sabrina, eu queria ver se você respondia duas perguntas que estão aqui no chat, Estevam, sem tomar muito tempo para a gente avançar aqui nas entregas para o pessoal também. A Sabrina, sua xará, perguntou se queria saber se é verdade a notícia dos atestados, já que a gente estava falando de atestados, né? Que os atestados serão todos digitais e colocados no sistema único. Isso saiu em algumas publicações do Instagram, sabe, Sabrina? Eu até vi e até fui na fonte para entender um pouco, mas por enquanto não tem nada oficial implantado, não, tá? Eu não sei se existe uma intenção de fazer um sistema único, né? Existem algumas especulações, mas até então não tem nada do CRM veio, né, Estevam? A gente foi atrás, a gente pegou, mas não tem nada por enquanto, tá? A gente tem por até enquanto continua da mesma forma. Alguns colegas tá? médicos que estão com a gente aí no workshop, se vocês souberam de algo aí também, por favor, compartilhem, né? Estevam, soube de algo ou não? Sem atualizações até o momento, é bem o que a Sabrina falou. E vamos combinar, pessoal, quem está lá no grupo, Sabrina e Estevam, vão ficar atentos aí, então, ao menor sinal de algo desse tipo, tá, Sabrina? A gente vai informar lá no grupo para vocês, qualquer mudança relativa, tá bom? E mas o próprio órgãos pronunciou que na verdade, não tinha efeito, que ainda não tem nada em relação a isso, não. Mas a gente vai acompanhar o CRM dos estados, né, Estevam, de todos, para que a gente possa trazer para vocês se houver alguma mudança nesse sentido. E a Rosana também tem uma pergunta, se a pessoa não está bem, já conversamos, orientamos, e a pessoa nega procurar ajuda, continua trabalhando e não entregando o resultado esperado. Podemos obrigá-lo a procurar o médico do trabalho? A Rosana, você vai ver um pouquinho aqui também dentro do que a NR1 está exigindo, que eu escutei um termo outro dia, eu achei meio bruto, mas eu acho que a gente está no nível aqui que a gente pode falar. A empresa não precisa ser babá também de colaborador, né? A gente vai identificar os riscos e fazer ações para mitigar, mas tem as situações que são da empresa, são institucionais, que a empresa tem por obrigação controlar e evitar que aconteça, e tem situações que são de condição pessoal, como a própria Claudiene colocou, que aí você pode atuar até um determinado ponto, mas daí para frente, não.
Você não vai poder parar a empresa toda com uma pessoa só, né? Claudiene, o que você acha? Eu só quero acrescentar que tudo que vocês forem fazer, vocês documentem, pessoal. Eu fiz uma conversa, não precisa ter o teor da conversa, mas documenta, a pessoa assina que conversou com o psicólogo ou com o RH, entendeu? Tudo documentado. Vou encaminhar para um profissional da saúde, né, para o psiquiatra, para uma avaliação de um psicólogo. Documenta que encaminhou você assina, a pessoa assina que recebeu esse encaminhamento, porque a empresa, ela está demonstrando o cuidado que ela tem para com este colaborador. Rosana, se o caso for muito grave e significar algum tipo de risco, né, tanto para a atividade ou quanto para a empresa, adianta o periódico desse colaborador, marca o periódico adiantado e peça ao médico um relatório das condições psíquicas do colaborador para realizar a atividade que ele está fichado, que ele está se propondo. Pode ser uma opção para você também. Lucivane, Pessoal, apareceu uma outra pergunta aqui no chat. Tá. Vou pedir desculpa para vocês, como a gente está em muitos aqui, a minha apresentação está dando um probleminha, mas vamos com calma que eu vou voltar nos slides aqui, tá? Pode seguir a pergunta, então, Estevão, só enquanto eu volto os slides. Emily parece que perguntou, né? Emily, essa é uma situação um pouco mais delicada, né? Porque desde que conhece o colaborador, ele já tem esse perfil. O que nós vamos observar? Desde o início, desde quando o colaborador entrou na empresa, mesmo que ele tenha esse perfil mais introvertido, que ele tenha esse perfil mais na dele, mais triste, ele vai ter uma entrega inicial, ele vai ter um padrão de entrega, padrão de horários, padrão de cumprimento das normas, padrão de cumprimento de metas da empresa. O que nós precisamos acompanhar? Se ele vai seguir de forma homogênea essa entrega dele ou se essa entrega dele vai sofrer variações. Porque se ele estiver passando por algum processo que esteja alterando, conduzindo ele para algum desses transtornos de humor que nós conversamos, muito provavelmente ele vai alterar essa entrega dele. Ele vai alterar comportamento. Se ele era um cara introvertido, ele pode alterar de introvertido para uma pessoa reativa e começar a ser mais incisivo nas discussões, pode ficar mais irritado e o desempenho vai cair. Isso, assim, é inevitável em todos os pacientes, em todos os casos, o desempenho vai cair. Então, isso é uma coisa que você tem que acompanhar, é o desempenho e ver essa curva dele, se ela está oscilando, se ela está em queda, o tempo, que é sempre importante a gente observar intensidade dos sintomas e frequência. Agora, para vocês, para a gente avançar aqui um pouco, o que o Janeiro Branco, né, tem a ver aí com a NR1. Como vários aqui de vocês sabem, essa instrução, né, foi do ano passado, de 2025, foi prorrogada para maio de 2026 a fiscalização, mas a NR1 é dentro das normas regulamentadoras aí, né, vocês são professores no assunto, dentro de vários outros riscos que são medidos, a NR1 é a norma regulamentadora mãe, e o risco psicossocial ele foi incluído na base da ergonomia. E o que pede realmente a lei, né? E o que a gente precisa fazer a partir de então? Essa nova atualização da NR1, ela exige das empresas a gestão desses riscos psicossociais, então, em 4 itens principais, que é você identificar o risco psicossocial dentro da empresa, você fazer a classificação desse risco psicossocial, ter ações que vão mitigar, quer dizer, prevenir ou eliminar, de fato, o risco psicossocial que você identificou e controlar esses riscos também, né? Então, como a gente faz todas essas ações? Como que eu identifico? Então, vocês veem aqui que a lei também não falou, olha, trate o seu colaborador, mesmo que isso possa ser uma ação de mitigação, né, dentro do que você identificar. Mas o primeiro ponto é você identificar qual é o risco. Assim como a gente faz em todos os outros riscos, né, vibração, ruído, outros fatores de exposição,
primeiro ponto é identificar, é onde muita gente às vezes se sente perdido, que é como eu vou identificar isso então? E existe técnica específica para isso, a gente pode te ajudar com um mapeamento específico online, rápido, que já faz essa identificação, tá? Após isso, é preciso classificar, você precisa identificar esse risco, classificar dentro da metodologia, né, e levar isso para os seus documentos legais, por exemplo, o PGR. Isso precisa ir para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Gerais, inclusive com ações próprias para mitigar esses riscos psicossociais. Então, ele vai ser agregado ao PGR que já é feito. Todos os PGRs, a partir desse ano, precisam vir com essa revisão dos riscos psicossociais inclusos. Fala aqui para a gente no chat, quem de vocês já está com essa revisão no PGR? O PGR já está atualizado ou não? Quem já incluiu os riscos psicossociais no PGR ou ainda não? Fala para a gente aqui, para a gente ter conhecimento, tá? Ações de mitigação, quer dizer, se eu identifiquei que eu tenho um risco ou uma propensão a uma segurança psicológica, né, que não está adequada, eu vou ter ações para isso. Se eu identifiquei que tem uma propensão maior à ansiedade, tem que ter ações para isso. Mas se eu identifiquei que, na verdade, é uma condição do ambiente de trabalho, de exposição, de carga, de ritmo, de jornada, aí a empresa vai fazer ações para isso. O que a gente tem visto, né? E a gente quer alertá-los com relação a esse tema. Algumas empresas e alguns profissionais estão fazendo ações que não tem nada a ver com aquilo que ele identificou, ou nem com o risco que foi identificado na sua empresa, se identificou risco, na verdade, né? Não tem empresa que está pagando palestra, está pagando oficina, mas ele nem sabe se aquele assunto, de fato, foi identificado como um risco psicossocial. E aí, na intenção de, vou fazer qualquer coisa aqui, só para colocar no PGR, eu estou sendo muito clara, assim, né, na minha linguagem, inclusive, na intenção de economizar, está gastando mais dinheiro, que às vezes você vai pagar uma palestra de um tema que não tem problema na sua empresa e está deixando de falar daquilo que realmente vai cair no seu colo amanhã, né? Se os colegas quiserem complementar aí, mas é isso que a gente tem visto muitas vezes acontecer. Sim, o diagnóstico do levantamento dos riscos é extremamente importante para que as ações sejam direcionadas para a realidade da empresa. E que são diferentes, tá? As realidades são diferentes. Às vezes até tem confronto até entre setores, né, Lucivânia? A gente vê que às vezes o diagnóstico, o resultado, dá diferença. Muita diferença. Então, qual é o nosso papel como o RH, a SESMIT nesse cenário? A gente tem que fazer ação de conscientização? Sim, muito importante, ação de acolhimento, mas principalmente ações estratégicas, né? Que é o que a gente quer compartilhar com vocês. De uma forma bem simples, a gente trouxe um quadro aqui só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de janeiro branco, por exemplo, né? O que geralmente a gente faz ou o que está na nossa possibilidade de fazer e o que eu poderia ou deveria fazer atendendo uma nova NR1, né? Janeiro branco, vou fazer uma palestra motivacional, vou falar como que a pessoa vai ser feliz, como que ela cuida da saúde mental. Mas a nova NR1 está exigindo o quê de nós? Treinamento técnico sobre assédio, burnout, gerenciamento de emoção, gerenciamento de conflito. Muitas vezes você vai falar para a pessoa dar uma palestra motivacional, vamos ser felizes, para alguém que está passando por um burnout. Vamos ser felizes para alguém que, na verdade, precisa entender como funciona a emoção dele e se autorregular. Então, a gente pode fazer essas trocas. Faça um mural de post-it, de desejos, como que a pessoa está se sentindo, ok, mas como você vai levar isso e inventariar isso dentro de um levantamento de risco? Para aí sim você ter algo mais técnico para apresentar dentro de uma fiscalização ou dentro do seu PGR, né? Porta aberta do RH, pode desabafar, vem cá, fala comigo, mas muitas vezes o RH não consegue, né, atende em janeiro, aí a partir de fevereiro a porta está fechada de novo. Né? Precisa de um fluxo de acolhimento, um fluxo de conduta. Ok, identifiquei que alguém apresentou uma determinada condição que ele precisa de acompanhamento, não é só identificar. Como essa pessoa vai ser tratada aí dentro?
O Estevão trouxe para a gente, né, como identificar. Eu identifiquei, o gestor chegou para o RH e falou, tem uma pessoa que não está legal na minha equipe. Qual é o nosso fluxo de atendimento, RH? Como que a gente faz isso, SESMIT? Né? E aí a gente fica muitas vezes batendo cabeça sem ação específica por falta de um fluxo. É um fluxo, ok, o gestor identificou quem que vai estar junto com esse gestor, quem que vai para a área junto com esse gestor, para onde essa pessoa vai ser levada, que tipo de ação vai ser colocada para ele, né? Além disso, treinamento da liderança. Nós temos, né, eu conduzo uma mentoria com líderes, os líderes estão perdidos, RH. Líder está com medo de falar sobre esse assunto para a equipe, porque não sabe o que vai falar, ele não sabe identificar nem as emoções dele. Como que ele vai identificar uma emoção do time? Né? Como que ele vai tratar isso com o time? Porta aberta pode ser também uma ouvidoria e um canal de denúncia, que aí sim você tem como comprovar para a NR1 que você está fazendo a ação, e são ações exigidas pela própria revisão da norma, né? A fitinha branca, né, o laço na roupa, é legal, vocês viram, todos nós estamos de branco aqui, né, também, mas é legal para a comunicação, precisa sim, mas o que vai resolver é uma gestão de absenteísmo, é um controle de evidências que você tem, é a documentação no PGR, né, então acho que a gente, teve uma pessoa que falou, nossa, mas você bateu forte lá no balão, né, não precisava disso, mas é uma forma da gente também, como profissional, olhar para isso. Temos que fazer as ações de conscientização, mas às vezes tem outras coisas, né, que a gente pode e deve ser mais estratégico. E aí, palavras para o RH, né, meus colegas de RH, que eu sei que tem muitos aqui. Muitas vezes o gestor, o diretor, reclama que a gente não é um RH estratégico, que queria um RH mais estratégico, né, que queria que resolvesse o problema da empresa, e nós, como RH, não sabemos identificar o que a empresa quer. E aí, olha só, vamos pensar na cabeça de dono, de direção, ou de pessoas que têm assuntos maiores para resolver. Como que o seu gestor vai te validar como um profissional estratégico? Pelo mural bonito que você está entregando ou pela gestão de absenteísmo que você colocou no colo dele e mostrou com números o que você precisa fazer? Né? Você vai ser visto pelo funcionário, pelo bombom que você entregou com o papelzinho ali, o recadinho, que foi legal que você entregou em janeiro, ou pela atenção que você realmente deu para ele com o encaminhamento devido que resolveu o problema que ele estava naquele momento. Então, não é difícil ser estratégico. O problema é que a gente, às vezes, não conhece tudo que a gente pode ser estratégico, né? E aqui é só o começo, tá, pessoal? Nós vamos entregar, de fato, alguns materiais que vocês podem usar a partir de amanhã. Claudiane levantou a mão ali, Claudiane. Silvane, eu só quero acrescentar, tudo que você falou é super importante e que essas ações isoladas, pessoal, quando a gente executa dentro das organizações, elas não fazem tanto sentido. Então, é necessário elas serem amarradas através de políticas, de projetos que trabalhem, né, essa questão da saúde mental dentro das organizações. É só isso que eu gostaria de acrescentar, que é muito importante amarrar, não deixar soltas as ações. Sim, e a Gisele está colocando, dependendo da liderança, os empregados querem a porta fechada mesmo, para não ter o risco de ver ou serem vistos, né? E Gi, a empresa muitas vezes não vê isso. Às vezes o problema está no próprio líder, né? E se você não aplica uma ferramenta de fato para identificar onde está o problema, até o RH fica de mãos atadas para saber como resolver. A importância do levantamento de riscos com identificação da função e setor, onde você vai ter essa identificação por mapa, por área, por GHE, né? Você vai poder ir no cerne da questão. Então, um levantamento de riscos que vocês, porventura, forem fazer, eu recomendo que seja feito com um instrumento validado e que ele possa identificar a função, setor, GHE e trazer os resultados automáticos para você que elimine isso aqui também. E a Gabi está perguntando, que não sei se é a Gabi, falei Gabi, mas não sei se é a Gabi que está aí, né? O fluxo da SATS, o fluxo de acolhimento, como podemos provar que estamos fazendo na NR1?
Vocês querem complementar aqui essa pergunta? É a Carol. Tá, Carol, obrigada, viu? Essa questão do fluxo é muito complicado, porque a gente sempre fica preocupado com o que pode documentar, o que não pode documentar, o que fere direito do colaborador, o que não fere. O que é interessante de fazer? Nesse sentido, vejo como uma proposta boa que a própria Claudiane sugeriu para a gente lá no começo, tenha tudo documentado. Então, faça um documento no qual contém a sua assinatura, a assinatura do colaborador que passou pelo atendimento, que passou por essa conversa, para ter documentado o que foi feito, o que foram as condutas ali, o que foi a orientação que ele recebeu. E o que é uma possibilidade para a gente assegurar para o colaborador de que aquelas informações são únicas e exclusivamente para aquilo ali que nós estamos pedindo. A gente pode estabelecer a formulação de um termo de consentimento livre e esclarecido, no qual a gente informa para o nosso colaborador que aqueles dados que estão contidos ali, eles serão usados única e exclusivamente para acesso, por exemplo, do psicólogo, para o encaminhamento do atendimento médico e tudo mais. Assim, a gente consegue assegurar a segurança da empresa, mostrar que a empresa tomou uma conduta frente à queixa do colaborador e que ela participou ativamente do processo de tratamento e que o colaborador foi orientado de quais eram os próximos passos. Porque aí, se porventura tiver uma desavença lá na frente, a empresa tem toda a documentação, ó, tá aqui, orientei ele, tá aqui o documento de que ele conversou comigo, tá aqui o termo de consentimento livre e esclarecido de que os dados dele seriam usados só para a condução do caso dele e que terceiros ou os outros colaboradores não teriam acesso a essas informações. Então, a gente documentando, tendo essas assinaturas, a tendência é de que a gente não tenha problemas. Carol, como a Lucivane colocou lá, provar para a fiscalização que a gente está cumprindo os requisitos da NR1 é o levantamento dos riscos psicossociais, a inclusão deles no PGR, né? E as ações para mitigá-los, para eliminá-los, e as evidências que essas ações estão sendo feitas, né? Estão sendo cumpridas dentro da empresa. Então, acredito que a Lu colocou aí o fluxo de acolhimento como estratégia, né, Lucivane? Se você colocou lá como estratégia, como ação estratégica, seria como evidência de que a empresa tem estratégias sólidas. Sabrina, cortou um pouco seu áudio. Mas eu vou aqui. Sim, eu vou continuar aqui. Se eu demorar um pouquinho na transmissão de uma tela para voltar aqui, tá, pessoal? Peço desculpas novamente, mas só um probleminha técnico, tá? E como a gente disse, né, para vocês aí, trouxemos ações para o Janeiro Branco Estratégico e que não vai sair nada do bolso aí da empresa, tá? Que vocês já podem aplicar, a gente vai comentar algumas e eu vou, no final da apresentação, mostrar para vocês o passo a passo de como que vocês podem executar e vou pedir também... deixa eu ver como que a gente faz aqui, se vocês preferem preencher o link ou mandar o e-mail. Eu vou deixar um link aqui para vocês, no final da apresentação. Nesse link tem como vocês colocarem um e-mail para a gente, que é do diagnóstico. Enviando aqui, eu já vou mandar todos os documentos que a gente tem aqui para vocês no final, tá? Então, vou deixar esse link do diagnóstico, quem puder preencher vai ter os dados da sua empresa, a gente pode agendar um momento para analisar melhor também o termômetro da NR1 aí na sua empresa, e lá tem o campo do e-mail para a gente enviar esse material para vocês que nós vamos falar aqui agora, tá? Então, vamos para as ações, como a gente comentou. Ações gratuitas, que você pode usar agora para o mês de janeiro e você pode começar a medir. Um painel de indicador voltado para a gestão de risco psicossocial, através de absenteísmo, indicadores com afastamentos aí também para a CDF, como você pode medir isso dentro da empresa, turnover e turnover também de quem pediu demissão. Então, a gente tem um painel de indicadores que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Por probleminha técnico, eu vou deixar aqui para o final, porque se eu sair, talvez eu não volte a apresentação, mas temos como uma primeira sugestão esse painel de indicadores para vocês.
é algo que você consegue medir com os números que você já tem dentro da empresa e é algo que fica muito estratégico para você apresentar para a diretoria e já começar a ter o termômetro da saúde mental dentro da sua empresa para as próximas ações da NR1. Um DDS estratégico com perguntas poderosas. A gente vai deixar para vocês um modelo de perguntas que vocês podem aplicar no DDS ou reuniões diárias também. Uma perguntinha sobre saúde mental por dia, que você já pode trazer esse tema para a sua equipe de uma forma leve, mas com autorreflexão. E quem estiver aplicando o DDS também pode, através das respostas, ficar de olho para uma avaliação subjetiva, né? E levar isso para o RH. Como que as pessoas estão respondendo a essas perguntas, como que as pessoas estão se sentindo. Então, a gente tem aqui uma sugestão de DDS estratégico com 5 perguntas que você pode aplicar por semana e pode ir repetindo também, né, Sabrina? Isso, Pode muito repetir. importante. Pode usar o ano todo, né? Não precisa ser só em janeiro. Vamos deixar para vocês também, principalmente para o RH, um roteiro de reunião com os gestores. Foi uma queixa muito grande para a gente com relação a líderes despreparados, gestor que não sabe o que vai acontecer, gestor que não sabe como conversar com a equipe ou que ele mesmo está se sentindo mal nesse momento e precisa de apoio. Então, a gente deixou um roteirinho também com 5 perguntas que vocês podem fazer uma reunião com o gestor e você identificar qual que está o nível de preparação desse gestor para falar desse tema. Como ele está se sentindo em relação a isso perante a equipe. Esse gestor seu, de fato, está preparado para ser um gestor? Para identificar esses fatores ali no dia a dia de trabalho? Esse gestor, ele tem a preparação adequada para liberar alguém para fazer um trabalho de risco ou não? Tem um roteirinho com perguntas simples, que você pode fazer de várias formas. Você pode passar para o gestor através de uma reunião de brainstorming, ou você pode, num café com o gestor mesmo, né, chamar e fazer essas 5 perguntas. Esse roteiro aqui, inclusive, eu posso garantir que o mesmo tempo que você gastou enchendo o balão, é o mesmo tempo que você vai gastar para chamar os gestores e conversar sobre isso aqui. E nem gastou, nem comprou balão. É só chamar o gestor e conversar. Né? Então, tem essas opções aí também, né? Mas é difícil ter conversas com gestores, né? Então, por isso que a gente precisa estar preparado. E a outra opção que a gente tem aí para vocês também, a outra ação que é gratuita, essa vocês podem fazer através do nosso intermédio, tá? Que é o diagnóstico para você apresentar para a diretoria como um termômetro para a nova NR1. E por isso eu já estou deixando aqui esse link para vocês. Nesse link vocês vão colocar algumas informações da sua empresa. Esse diagnóstico é gratuito, tá? As empresas que quiserem fazer o diagnóstico aí conosco e como funciona esse diagnóstico. Tem algumas perguntas, depois a gente vai marcar um momento privado com vocês e através do que vocês responderem dessa breve reunião, a gente consegue te entregar o seu termômetro dentro da empresa para a nova NR1. Se você está no verde, se você está no amarelo, se você está no vermelho, e a gente te entrega algumas informações importantes para você validar isso com a diretoria e estar munido de informação para o que você precisa implementar na empresa a partir de agora, tá? Eu vou mostrar todos esses roteirinhos que eu passei para vocês, só não consigo tirar a apresentação, senão eu não volto nela. Então, vou concluir a minha fala e volto para mostrar esses documentos para vocês, e já para a gente combinar aqui como que a gente vai entregar, ok? Antes da gente passar aqui para a nossa próxima etapa, Sabrina, Estevão, Claudiene, querem comentar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. No chat tem uma pergunta da Sabrina. Ela está perguntando se as clínicas psicológicas, se elas já estão com documentos atualizados e legais para fornecer para as empresas. Sabrina, eu não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas o que eu tenho para te orientar é o seguinte, os psicólogos, eles não, até onde eu sei, a Claudiene pode até falar melhor para a gente, eles não podem fornecer
o laudo do paciente, a condição do paciente descrito para a empresa. Isso é quebra de sigilo psicólogo-paciente, isso não pode acontecer. Mas o que o psicólogo pode fazer, até onde conheço? O psicólogo pode fazer um documento escrito para a empresa o seguinte, falar, olha, o seu colaborador está em acompanhamento regular, e se tiver alguma indicação mais específica, o psicólogo pode colocar nesse documento. O colaborador precisa de tal condição para dar seguimento no tratamento dele, e assim por diante. Mas o prontuário, eles não podem divulgar. Sim, você tem razão. O que pode ser feito por exemplo, algumas ações, quando a empresa tem um psicólogo dentro da organização, ele verifica e passa de psicólogo para psicólogo quais as percepções que ele teve daquele profissional, ok? Ótimo. E a Jéssica colocou aqui também com relação além de todo citado, temos também o risco financeiro, muitos processos judiciais, né? E o risco trabalhista, ele é inerente a isso aqui, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então eu ignorei que tem um risco psicossocial. Eu não medi, eu não comprovei para fiscalização que eu fiz esse inventário, que eu mapeei onde tem o risco psicossocial, né? Se eu não mapeei, já comecei perdendo, porque se eu tiver um afastamento, e esse afastamento lá na frente for vinculado a um possível acidente de trabalho, a empresa não tem como comprovar que mediu isso, já vai ser, né, vinculado aí como um nexo, né, Sabrina? E todo esse processo, mesmo que não seja de fato um acidente de trabalho, pode ser considerado como um acidente de trabalho, que agora o CDF entra nesse quesito também, né? Eu acredito, pessoal, que a gente tem que olhar para essa mudança não como uma punição, nós temos que olhar como oportunidade, tá? É uma oportunidade da gente trazer uma melhoria significativa para as empresas, colaboradores e sociedades. Antes o pessoal trazia atestado CDF, o colaborador ele tinha todo um trabalho de provar que isso era relacionado ao trabalho. Agora mudou a moeda, né? Agora a gente é que tem que provar que não tem relação com o trabalho. E isso começa medindo os riscos. É preciso entender quais são os riscos que eu tenho hoje presentes na minha empresa e quais ações que eu vou tomar para mitigar, eliminar, tratar, né, Lucivane? E como eu vou evidenciar isso. Deixa eu voltar aqui. Justamente, Sabrina. E avançando um pouco mais aqui também, né? A gente fala, mas só isso é suficiente? O que mais precisa ser feito? Né? Realmente, aqui são ações que a gente está sugerindo para vocês, sem custo, mas só isso não é suficiente. E se vocês nos permitem aqui também, a gente apresentar como que a gente pode ajudá-los nesse quesito, e é para isso que a gente está aqui, né? É lógico que tem vários profissionais que vocês podem recorrer, mas a gente queria apresentar, de certa forma, as nossas ações, como que a gente pode ajudar, e quem quiser, a gente está à disposição aí para estender um pouco mais o tema, né? Então, a gente pode ajudar desde o levantamento de riscos, desde a preparação para todo esse processo, até o acompanhamento no final. Então, vocês lembram que eu coloquei que a nova NR1, ela tem 4 pontos: identificar, classificar, mitigar e controlar? Então, vamos em cada um desses passos, né? Só que antes de identificar, eu tenho um processo que é o processo de preparação. Eu preciso capacitar os envolvidos. Então, nós fizemos no ano passado um workshop de gestão de riscos psicossociais, muito do que a gente falou aqui agora também, essas ações que a gente tem feito, mas nesse workshop tem materiais, inclusive, que vocês podem baixar, planilha de gestão de absenteísmo está lá, plano de ação está lá também, orientação de como você leva essas ações para o inventário. Foi uma reunião aí com 2 horas, vocês podem acessar esse workshop, ele é online, e podem, de uma forma bem rápida, bem simples, num valor bem acessível, saber de todo esse processo e ter os materiais também. Nós também temos treinamento para equipe técnica, de RH, do SESMIT, tudo isso que vocês estão vendo aqui é só a pontinha do iceberg, né? A gente pode ajudá-los com muito mais informação e instrução.
capacitação da liderança também, desde encarregados até diretoria, tivemos oportunidade aí de ter reuniões com diretoria para explicar sobre esse novo processo e dar orientações de como se pode ser cascateado na empresa, assessoria para implementação também, desde as etapas mais simples até reuniões estratégicas, e indo já para o processo de identificar. Então, começando o que a lei pede, como que eu identifico o risco psicossocial? Nós temos um mapeamento de risco, que é um questionário automático com identificação de risco, ele segmenta por setor, por função, por GHE, e ele já traz o resultado num dashboard dinâmico para qualquer tamanho de empresa. Nós temos clientes que já aplicaram esse questionário, uma empresa com 10 funcionários, nós temos empresa com 1.400 funcionários que já aplicaram. Então, independentemente do tamanho da empresa, esse questionário ele é aplicável e você consegue, a depender do setor, inclusive, e a depender do GHE, fazer filtros para você saber exatamente em que ponto o risco psicossocial está. Depois que você faz esse mapeamento com essa ferramenta, com questionário automático, você precisa classificar. Então, identifiquei o risco, apliquei esse questionário, preciso levar esse risco para a minha matriz dentro do PGR. Essa ferramenta já traz isso também automático para vocês. Então, a matriz de probabilidade e severidade desse nosso instrumento, ela já traz essa classificação pronta, inclusive com sugestões para o plano de ação, só para você copiar e levar para o seu PGR. Então, a gente já faz isso já de forma muito facilitada para vocês. E também trabalhamos em parceria com revisão desses documentos legais. Quem precisar revisar o seu PGR, fazer o inventário, né? Nós trabalhamos também, oferecemos essa solução. Se alguém quiser complementar, tá bom? Sabrina. Já no processo de mitigação, então, identifiquei, levei para o meu PGR e agora, o que eu faço, quais ações eu preciso de fato fazer, ao invés de sair dando palestra, né, de temas que talvez eu não identifiquei, o que eu posso levar? Soluções personalizadas a depender do risco, de fato, que foi mapeado, que foi identificado. Então, nós podemos e conseguimos produzir junto com vocês palestras e treinamentos em diversos temas de inteligência e saúde emocional, autorregulação. Essa é uma palestra bem didática, bem simples, divertida, inclusive, né? Que o pessoal aprende como que ele vai gerenciar as emoções, se autorregular. A gente já aplicou em algumas empresas e o resultado é bem bacana. Gestão de conflitos em ambiente saudável, não ao assédio, segurança psicológica, boas práticas na rotina para um ambiente saudável, saúde e prevenção de doenças, porque muitas vezes chega num nível de afastamento porque a própria pessoa não pensou e não preservou a sua saúde antes. A gente tem esses temas que pode levar para vocês, rodas de conversa sobre saúde mental, oficinas. Então, quando a gente leva isso para a equipe, a gente leva de uma forma leve, leva num conteúdo que eles estão preparados para receber. Cuidado quando vocês encomendarem também esse tipo de ação para dentro da empresa. O profissional que for falar disso para vocês tem que estar julgando também do lado da empresa, né? Porque senão qualquer coisa que ele fale pode mais gerar uma chavinha ali na mente do colaborador do que uma solução. A gente precisa levar a solução, nós somos parceiros. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu tenho que ensinar essa pessoa a se autorregular. Eu tenho que ensiná-la a resolver os problemas dentro da empresa. E não levar para ela o que é ou o que não é. Né? Eu preciso levar a solução. Então, como que ela melhora a si própria para melhorar o ambiente de trabalho. Né? E, continuando aqui, soluções também em liderança para decisores. Aqui sim a gente pode ampliar um pouco mais a discussão e não só pode, como deve. Ensinar esses líderes o que é assédio moral, como faz a prevenção correta, qual deve ser a conduta dessa liderança ao falar disso, ao evitar isso também. Ter uma comunicação correta e adequada com a equipe. Eu já recebi empresas, né, cujo pedido foi: ensina meus encarregados a conversar com a equipe, o pessoal não sabe falar. Né? E aí não é um problema do coitado do líder, ele realmente não foi ensinado.
Ele não sabe como ter esse tipo de conversa. Às vezes o líder está até retraído, porque a linguagem que até então ele usava não pode ser usada a partir de agora, senão pode configurar um assédio, pode configurar uma conduta de abuso, e não é isso que a gente quer. Soluções de segurança psicológica, como fator de prevenção de acidentes, gestão de conflitos e tomada de decisão, e com a liderança também falar sobre assédio, burnout, a responsabilidade legal da liderança dentro desse processo, né? Então, com oficinas e treinamentos, nós temos várias opções. E já como mecanismo de gestão, a gente também consegue entregar algumas soluções, como regimento interno, manual de conduta, a avaliação psicossocial, organização de cargos, funções, programas de reconhecimento. Já fizemos mapeamento de risco psicossocial em empresa, onde foi detectado que os cargos e funções estão de forma incorreta. Existe problema na divisão de funções e no volume de tarefas. Isso, um trabalho de cargos e funções pode trazer uma coerência e eliminar esse risco, que é um risco psicossocial de contexto do trabalho. Um plano de cargos e salário, uma reorganização da função, traz isso também. Programa de reconhecimento. Não necessariamente precisa ser só salário, mas um programa de incentivo já traz esse sentimento de que eu sou reconhecido na empresa, né? A gestão do absenteísmo, que a gente tanto falou aqui, que a Sabrina é especialista, uma planilha de controle, como que estão os controles dos meus atestados, principalmente de saúde mental, monitoramento, indicação, plano de redução de custos. Quando você joga o que você pode reduzir de custo, quando você controla atestado versus o valor de um investimento desse, vocês vão ver, assim, que a empresa que não faz, ela já teria feito, quando ela vê essa conta, há muito tempo atrás. Não pela NR, mas pelo que você tem de ganhos de fato, né? E no último cenário, controlar. Ok, identifiquei, levei para o PGR, adotei as medidas que precisam, nada mais, nada menos. Como eu vou controlar? E aí é um plano contínuo de evidências. Não vai ser isso só em janeiro branco, não vai ser isso só esse ano. Eu não posso dar uma palestra para a liderança e esquecer, achar que todo mundo já sabe, nunca mais voltar no assunto. É necessário uma assessoria para a implementação, as empresas que precisarem, né? Tem muitas empresas que o próprio SESMIT vai conduzir, tem profissionais muito bem preparados para isso, inclusive, mas temos aí, podemos ajudá-los nisso, na assessoria para implementação, na consultoria para auditorias e fiscalização também com relação ao tema, parceria para programas contínuos, né? Temos feito parcerias com empresas onde os psicólogos da nossa equipe tem atendido, tem levado soluções. Então, queremos nos colocar à disposição para ajudá-los nisso, independentemente do tamanho da sua empresa. Como eu disse, empresas de 10 funcionários, 5 funcionários, até 1.400. Conseguimos personalizar e te ajudar nesse sentido, tá? E como você pode acionar e ter o contato conosco? Novamente, eu estou deixando o link aqui do formulário do diagnóstico, vou deixar no grupo também. Então, se vocês quiserem bater um papo, entender melhor essas soluções, né, que não é o nosso foco aqui, por isso não vamos estender mais, mas queríamos deixar à disposição de vocês, mostrar que estamos prontos e preparados com uma equipe de peso para ajudá-los nesse desafio, né, e com soluções para todos os cenários. Desde a psicologia, da saúde ocupacional, do RH também, e da engenharia e de segurança do trabalho, tá? Pessoal, querem complementar alguma coisa ou posso tirar a apresentação para mostrar um pouquinho do que a gente vai deixar para eles? Pode tirar, Lu. Tá? Alguma dúvida, gente? Eu engatei aqui a marcha e fui, né? Mas queria ouvir de vocês também. O que a gente falou até agora ajudou, de certa forma? Vocês conheciam todas essas possibilidades e soluções ou não? Por favor, me falem um pouquinho aqui no chat, então, enquanto a gente muda o slide. Algo que a gente falou que ajudou? Vocês? Me digam.
Eu vou mostrar um pouquinho aqui também desses documentos que a gente vai deixar para vocês, tá? Vamos deixar aí para... Como que vocês preferem? Vocês preferem, e aí aqui agora sem planejamento, né? Vocês preferem já preencher aqui o link do diagnóstico, colocar o e-mail e a gente aciona? Vocês já preferem colocar o e-mail aqui no chat para a gente já mandar direto para vocês? Podem falar, tá? Que está registrando aqui também, a gente... Já colocou o e-mail no chat, né? Só mostrar para vocês aqui rapidinho também, um pouquinho do dashboard e como ele funciona, que a primeira ferramenta, né, que nós apresentamos, que é a identificação, né, o levantamento aí dos riscos psicossociais. Depois que o funcionário responde a um questionário simples online também, a gente tem uma opção, existe um relatório, onde esses números já vêm já classificados dentro do que a norma exige, né? Dentro dos fatores de risco, do conteúdo do trabalho, contexto organizacional, condições pessoais. A gente tem a opção de filtros também, então se eu filtrar aqui por cargo ou área de atuação, esses resultados vão mudando a partir do momento que eu filtro, automaticamente, né? Então fica mais fácil de chegar a um resultado, ou de avaliar por área e também por GHE, né? E depois que a gente faz esse processo, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o conteúdo todo. Porque eu já tenho os resultados, então não preciso ficar aplicando forms, formulário, e sem conhecimento, isso aqui é um valor bem acessível, a gente pode apresentar para vocês. A matriz de probabilidade e severidade já vai pronta também aí para você aplicar no seu PGR já existente. Algumas informações aqui também que já podem ir para o laudo. Então, é a primeira ferramentas que nós mostramos que pode ajudá-los bastante nesse momento, tá? Cris, quer falar algo aí para nós? A Cris Eu quero, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Cristiane. Aproveitando que a Lucivane está apresentando essa parte aí, nós estamos exatamente nessa parte, né? Eu atuo no Instituto Foco, e embora o Instituto Foco seja uma organização do terceiro setor, o Ministério do Trabalho não quer saber quem gera lucro e quem não gera. Teve CNPJ, né? Está na fila, está na lista. Então, nós somos uma instituição, embora a gente tenha bastante jovem aprendiz, né, a gente está fazendo esse trabalho primeiro com os nossos colaboradores. Então, hoje nós somos 13 e exatamente sexta-feira a gente finalizou a etapa de preencher esse questionário. É um questionário bem simples, porque tudo que é novo a gente fica assim meio um pouquinho com o pé atrás, vai ser difícil, né, então... Desde os nossos serviços gerais até os colaboradores, né, conseguiram com facilidade responder esse questionário, e aí agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é a questão dos levantamentos mesmo, para jogar no nosso PGR, né. Era mais só para contribuir, porque quando a gente às vezes não vê na prática, fica difícil de mensurar, né, o que os outros vão ver. Mas, assim, o trabalho da Lucivane, eu conheço a Lucivane há muitos anos, né, desde a época da faculdade, é um trabalho bem feito e junto com as meninas, né, Estevam, como é mais mulher, então tem que falar meninas, né, mas é uma coisa bem fácil e o extrato que vai vir, né, disso tudo, consolidado, eu creio que dá para fazer um trabalho que na hora que a gente tiver, né, a tal fiscalização e ter que apresentar a nossa parte, fica bem fácil de
de levantar. Aí, Lucivane, eu queria aproveitar e só fazer uma pergunta lá do início. Como todo mundo está ainda nessa parte, embora você tenha mostrado alguns temas, né, que se daria para trabalhar. Quando a gente já está na parte de levantamento, né, que é o que está agora, para não apresentar, para não trabalhar temas que não estejam no PGR, não estejam nem incluídos no PGR, nem ainda estejam no levantamento de risco, né? Esses temas que você trabalhou, né, que você sugeriu, na verdade, né, como até fazer todo o levantamento, nesses outros documentos que você vai mostrar, existe a forma correta como vai se prestar conta para o Ministério do Trabalho? São as evidências, tá, Cris? Já estou com o primeiro pronto aqui para mostrar para vocês. Na verdade, são as evidências, você ir registrando, guardando as evidências, colocando isso junto com o seu plano, né, para você ter o que mostrar. Então, se no PGR você coloca que vai ter indicadores ou vai implementar uma gestão com alguns indicadores, no PGR você coloca a ação. E você tem uma pasta de evidências que você pode mostrar isso, né? Se você coloca que vai fazer uma determinada ação com os gestores, um treinamento, uma instrução de liderança, você tem que ter evidência disso, fotos, lista de presença, registro, que comprove que você fez aquela ação também, né? E periodicamente, principalmente empresas grandes, passam por auditorias, fiscalizações, e nessas auditorias, dentro de relatórios, onde você tem como mostrar essas evidências, a gente recomenda que esteja, né? Sabrina, se quiser complementar aí também. Ah, Cris, e obrigada, viu, por manifestar. A Cris está usando aí o questionário, né? E que bom que deu certo com a sua equipe, que você gostou do resultado. Maravilha. Quem tiver aí bem, pode trocar uma ideia com a Cris como cliente, né? Para saber como foi. É isso mesmo, viu, Cris? É ter evidência das ações que está na sua documentação oficial, tanto do PGR quanto do PCMSO. Importante também são as tratativas que lá também pede, né? É muito claro também sobre os treinamentos da CIPA, né? As suas tratativas, como que você conduziu, como você divulgou informação da empresa, tudo isso tem que ter evidência da ação. A escolha da ferramenta, né? Qual que foi a ferramenta utilizada, qual que é a metodologia, tudo isso pode ser auditado e fiscalizado, né? E você vai juntando essas evidências para que você possa apresentar para fiscalização. Isso, e tendo dúvidas, coloquem aqui para nós, tá? Mostrando rapidinho o que a gente vai deixar aí de material para vocês. Então, como sugestão, um painel de controle com os principais indicadores relativos ao tema, né, que podem ser exigidos aí pela nova NR1. A quantos indicadores o RH ou o SESMIT pode medir? Gente, muitos indicadores. 50, 60, 70, tem necessidade de medir tudo? Não, nem empresa grande mede todos, né? Então, a gente trouxe alguns que são mais importantes, inclusive com fórmulas que vocês podem fazer essa medição, né? E é importante mostrar depois esses resultados, vocês terem um canal de evidências para isso. Então, o índice de absenteísmo específico, de CDF e CDZ, se você tiver esse controle, o absenteísmo geral, né, que são os dias aí perdidos pelos dias trabalhados, a taxa de rotatividade voluntária, que é o turnover precoce, né, que a gente fala, quantas pessoas estão saindo, os pedidos de demissão e que, infelizmente, hoje estão aumentando cada vez mais. O turnover geral também, né, porque a alta rotatividade, ela pode também demonstrar algo que está frágil na sua organização. E a gravidade do risco psicossocial, matriz de risco, né? Quem fizer o inventário com a gente, isso aí já vai estar lá. Você não precisa de fazer cálculo nenhum. Mas quem for identificar esse risco de uma outra forma, é necessário que você classifique esses riscos, inclusive com percentuais também, que você pode usar. Índice de eficácia do plano de ação, né? Quantas ações você já concluiu versus o que estava no cronograma.
é um índice que você pode também usar em fiscalização, usar para a diretoria, para mostrar que você está cumprindo aquilo que está no seu plano de ação. Então, alguns indicadores que são simples, né, que a gente vai deixar a fórmula aqui para vocês, que a gente recomenda, já podem usar aí a partir de amanhã também. Uma outra que nós falamos aqui para vocês, que vamos deixar também, deixa eu ver aqui onde está, que é o DDS. Ação prática, checklist. Eu acho que eu fechei o do DDS, mas eu vou abrir aqui o checklist da reunião com o gestor. Tá? 5 perguntinhas de reflexão e provocativas para o RH ou gestão maior fazer com os gestores, a liderança. Então, eu estou dando feedback construtivo, eu respeito a carga horária, eu deixo, né, as metas, ou peço ajuda, isso se torna prioridade toda hora. Eu sei identificar quando alguém da equipe está mudando de comportamento. Essa pergunta aqui é muito importante. Eu escuto ou falo mais nas reuniões. Gente, por incrível que pareça, vocês podem falar assim, nossa, mas essas perguntas são óbvias. Mas que levante a mão o RH que já fez essa pergunta para o seu gestor. São poucos, e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Nosso papel também é esse de dar suporte. Então, fica como sugestão, no momento adequado, vocês usarem com os gestores de vocês, tá? E o manual aqui do DDS também a gente vai deixar com um cronograma de aplicação também por dia. Com os temas. Um cronograma por dia da semana, algumas perguntinhas que também vocês podem fazer em cada dia da semana, e chegou de segunda a sexta, você já tem aí uma semana de levantamento e de informações sobre o tema. Lembrando, orientação para quem for aplicar, esse DDS não é terapia, tá? É sobre condições de trabalho. Então, fala para quem for aplicar, né, que não é o profissional específico da terapia, já está aí, é o psicólogo, mas aqui são perguntas para você estimular esse assunto dentro da empresa, para quem estiver conduzindo o DDS também, observar as mudanças de comportamento ao falar sobre isso, e gerar o canal aberto que a gente tanto fala, as portas abertas, a respeito desse tema. Então, como eu estou me sentindo hoje, eu consigo reconhecer o que eu preciso com relação, né, à minha saúde mental, o que eu posso fazer agora, mesmo que pequeno, para que eu cuide melhor da minha saúde mental, e principalmente avaliar como a pessoa está emocionalmente, cansaço, ansiedade, dá uma possibilidade de a gente realmente colocar em prática a recusa de tarefas, né? Não sei aqui se a Sabrina pode complementar um pouquinho, mas às vezes a gente fala da recusa de tarefa, mas não liga à condição psicológica, à condição emocional da pessoa naquele momento. É um direito trabalhador, a gente tem como respeitar, precisa respeitar, né? Isso é um fato, não tem como a gente ignorar, né, Sabrina? O direito de recusa, né, é um direito do colaborador. Da mesma forma que ele pode se recusar, por exemplo, a entrar num local que ele considera risco para sua integridade física, para realizar uma solda, por exemplo, ele pode se recusar a fazer alguma atividade num dia que ele não está se sentindo à vontade, emocionalmente confortável, né, com as suas emoções, para fazer uma atividade de risco, que ele pode colocar não só em risco a saúde dele, a integridade dele, como os demais colegas e a empresa. Então, ele pode exercer esse direito de recusa também, por ele não estar bem emocionalmente, tá? É um direito do colaborador, e é importante que o líder saiba, né, ele tem esse discernimento para acatar quando ele identifica essa situação no trabalho e registrar isso junto com o RH, né? O RH, o DP, tem que estar apto também para acolher esse tipo de situação e até registrar. Olha, houve um direito de recusa, foi acatado, foi exercido,
e ter isso também dentro da sua gestão, esse mapeamento também. Ótimo. As pessoas precisam, pessoal, ficar mais confortável para falar abertamente disso, né, Claudiene? Eu acho que nós vamos ter que transpor uma barreira para os próximos anos que se seguem e normalizar falar de risco psicossocial como a gente fala de risco químico, de risco biológico, né? Para nós, algo que é tão palpável, né? Para nós que hoje já está na nossa cultura, Gisele, que é técnica de segurança, aí pode falar isso também, né? Isso já está embutido na nossa cultura, trazer o psicossocial para a nossa realidade também. Temos que normalizar o dia também, que não estou bem, tem 3 dias que eu não durmo, eu não posso subir na empilhadeira, né? Nós precisamos normalizar isso e poder falar disso sem receber algum tipo de retaliação ou repreensão. E tem como fazer isso. Nós somos o canal para a empresa fazer isso. A gente pode deixar esse processo fácil ou a gente pode deixar difícil. Se eu estou reclamando, se eu estou indo contra, eu não estou buscando solução. Se eu venho para esses grupos, se eu estou em contato com alguém que já fez, que pode dar uma sugestão, que pode me ajudar, né? Nós temos um grupo com 200 pessoas, nós estamos em 40 aqui hoje. Então, os outros 160 vão ter que ver de alguma outra forma, ou já estão fazendo, inclusive, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa de buscar mais conhecimento sobre isso, deixar abertos os nossos canais, contem com a gente, independente de fazermos algo junto profissionalmente ou não, tá? A gente está aqui para ajudar, não precisa ser nosso cliente para nos acionar, estamos aqui à disposição. Usem o diagnóstico, vai ser um prazer ajudá-los, levar essa informação para você ter realmente elementos para discutir isso dentro da empresa, independente se vamos fazer algum trabalho juntos ou não, será um prazer atendê-los no diagnóstico, né? E estamos à disposição. O que a gente deseja é que esse tema realmente flua com leveza, traga, de fato, o que a gente precisa, que é ter uma condição de trabalho melhor, é cuidar das pessoas do jeito que a gente merece, né? A gente cuida tanto do corpo, a gente cuida do rosto, né? Por que a gente não cuida da saúde mental? Por que isso ainda é um tabu? Não pode ser, não deveria ser. E a gente não pode ser um instrumento que leva esse tabu para dentro da empresa, a gente tem que levar a solução. E queria ouvi-los no chat, se vocês puderem colocar aqui para a gente encerrar, né? Uma palavra que representou esse momento para vocês, se ajudou de alguma forma também. Tá? Já pegamos aqui todos os e-mails, já estamos colhendo os diagnósticos, e a partir de amanhã vocês já recebem o nosso contato aí para a gente agendar. Bom? Então, vamos começar um exercício para ficar à vontade de falar de emoções agora, né, Lucivane? Vai lá no chat, né, como que você se sentiu, como coloca você lá se sentiu, sentimento, a palavrinha que significou. Então, vamos começar a exercitar conosco mesmo, a falar a ficar mais aberto e confortável para falar de sentimentos, né, Lu? Gostei, Sabrina, é isso mesmo. E esse feedback de vocês é muito importante para a gente continuar aí também, levar essas informações, né? Agradecer nossos colegas aí, Sabrina, Claudiene, Estevão, que disponibilizaram tempo gratuitamente também, de boa vontade. Já tem 15 dias que estamos organizando esse material aqui para vocês, e foi com muito cuidado, com muito carinho que a gente fez esse momento hoje, tá bom? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, colocar a mim e a nossa empresa, a Inova, à disposição de vocês para ajudá-los também, junto com a parceria com a Lucivane, a conduzir todo esse processo. Não precisa ter dor para poder cumprir, para chegar lá. Quero parabenizá-los, né, o fato de vocês estar conosco até agora, participando conosco, diz muito a respeito do profissionalismo de vocês, né? Tirar um tempo aí da noite de descanso para estar aqui aprendendo, para estar aqui interagindo, para estar aqui buscando melhorias, para mim é sensacional. Eu fico muito feliz de estar nesse grupo, tá, gente? Eu também quero agradecer a oportunidade, o convite,
dizer que estou aí, sou parceira para o que vocês precisarem. E hoje eu ouvi uma fala, quando eu estava lendo algumas coisas para a gente conversar aqui, e a pessoa falou, era um psiquiatra, e ele falou o seguinte: nós fazemos revisão do carro todos os anos, não fazemos? Não é? Quando a gente tem uma automóvel. E por que a gente não cuidar, né, do nosso lado emocional, da nossa saúde física e emocional? Isso é muito importante. A gente cuida muito, como você disse, né, do externo. É necessário também a gente cuidar do que tem por dentro, de nos conhecermos mais, né, ainda melhor, para a gente ser melhores como pessoas. Obrigada, gente. É o check-up emocional, né? A gente faz o check-up todo início de ano, exame de coração, exame de sangue, tem que ter o check-up emocional também, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que eu também tenha contribuído um pouquinho para esclarecer algumas coisas e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que surjam aí no meio do caminho. Ótimo. Eu vou deixar um telefone aqui de suporte. O pessoal me perguntou se tem o WhatsApp também, tá? Lá no grupo a gente tem o WhatsApp. Eu vou deixar também um grupo aberto para vocês tirarem dúvidas lá até o final da noite. A gente sempre tem um cuidado aí para não gerar spam, né? Por isso que a gente deixa o grupo fechado, mas eu vou abrir o grupo para caso vocês tenham dúvidas por mais 1, 2 horas. Deixei um contato aí também que vocês podem nos acionar. E meu número está lá, da Claudiene também, da Sabrina. Vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigada, boa noite a todos. A gente vai mandar os materiais aí amanhã, já está tudo no e-mail de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, espero ter ajudado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.